partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, terça-feira, 28 de outubro, e Santo Ângelo amanheceu com aquele convite ao cuidado, à prevenção e ao amor próprio. Um clima perfeito para o nosso cafezinho missioneiro de hoje. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E do Inspirando Mulheres Netweaving Club, porque inspiraram o movimento ao lado de outras como você. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje eu trago uma autora desconhecida que diz o seguinte: quando uma mulher se cura, ela cura também quem veio antes e quem virá depois dela. E a gente está aí na reta final do Outubro Rosa, campanha que nos lembra todos os anos que preveniram um ato de coragem e amor pela vida. E hoje vamos falar sobre um cuidado essencial da saúde feminina, ainda pouco conhecido, mas que faz toda a diferença na vida das mulheres, a fisioterapia pélvica. E a nossa convidada de hoje é a Solange Diane Rock'n'Roll. Falei certo? Não. Fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher, que dedica sua atuação à prevenção e à reabilitação das disfunções do assoalho pélvico, especialmente incontinência urinária, dor pélvica, alterações após o câncer ginecológico e tantas outras questões que impactam diretamente no autoestima, bem-estar e na qualidade de vida de nós mulheres. Sol, que prazer te receber aqui. Obrigada por ter topado vir no cafezinho. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Novos Horizontes. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Acho que é super importante a gente estar conversando sobre saúde íntima. O mês de combate ao câncer de mama, Outubro Rosa, nos lembra que a gente precisa falar também sobre a saúde da mulher no geral e não focar apenas no câncer de mama. Então, acho que é fundamental e agradeço muito esse espaço para estar podendo falar também sobre a saúde íntima, que é tão tabu ainda entre as mulheres, entre a sociedade, né? Então... Sim, verdade. Sabes, quando eu tava preparando o roteiro ali, né, com algumas coisas que tu me mandou e também vendo lá tuas redes sociais, a primeira coisa que de fato me vem na mente é essa questão do tabu, né? A gente traz aí de anos a questão de um tabu de falar de sexualidade, de falar de saúde íntima feminina. Meu Deus do céu, é muito difícil, né? As mulheres, eu acho que de alguma forma existe um constrangimento. Acho que quanto mais velhas, ainda mais constrangedor. Isso aqui, né, dentro do meu senso comum. Porque nós ainda, a nossa geração, acho que ainda tem mais liberdade, aprendeu a não se sentir tão, sei lá se a palavra é envergonhada, né, mas de falar disso. Mas as nossas mães e avós não tiveram nem acesso à informação direito, né? E quanto mais liberdade para falar dos seus corpos, né, Sol? E eu vejo nas suas redes que tu fala isso com muita naturalidade, como tem que ser. Então, eu fiquei muito feliz e eu fiquei mais feliz ainda porque a gente se conhece e eu te conheço desde o início da tua trajetória, desde que tu era uma estudante de fisioterapia. E hoje tu tá aí na tua clínica, então tô muito orgulhosa também. Parabéns aí pela tua trajetória e obrigada por ter vindo. E assim, vamos começar pelo começo, né, do básico. Assim, quem nunca ouviu falar em fisioterapia pélvica, o que vem a ser isso, só? Bom, a fisioterapia pélvica, então, ela trata nada mais, nada menos do que as disfunções que envolvem toda a musculatura ali da região pélvica. Tanto as disfunções sexuais, que hoje é o que eu mais atendo, principalmente dor na relação sexual, as disfunções como a constipação, que eu acredito que 90% das mulheres hoje são constipadas, então é um número muito grande de mulheres com esse tipo de disfunções. A incontinência urinária, então, nem se fala, 1 a cada 3 mulheres vão
apresentar em algum momento da vida escapes de urina involuntariamente, e muitas vezes isso pode ser prevenido, né? As situações que ocorrem ali durante a menopausa também, muitos desconfortos a gente pode trabalhar. O acompanhamento durante a gestação, tá? Também a gente pode estar atendendo. E o mais importante, não precisa você ter alguma disfunção para vir buscar ajuda, né? A prevenção, com certeza, é sempre o melhor caminho. E, infelizmente, não é isso que acontece. Eu sempre falo, assim, que hoje eu gostaria muito de poder trabalhar com prevenção, mas, infelizmente, é o que eu menos atendo. As pessoas esperam já estar com alguma dor, alguma situação, alguma incontinência urinária, às vezes bem severa já, até resolver buscar ajuda, quando o caminho da prevenção poderia ser muito mais fácil, muito mais tranquilo de acontecer. Sim. Tu falaste de algumas não sei se chama doenças, como situações, assim, de incontinência, enfim. As disfunções, Disfunções, né? Perfeito. Quando a gente fala de prevenção nesse sentido, quais dessas disfunções, desses problemas, a gente consegue tratar e prevenir, cuidando disso antes, né, com a questão da fisioterapia pélvica? Acho bem importante essa tua pergunta, porque hábitos diários que a gente poderia estar evitando, cuidando no nosso dia a dia, como, por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas acabam segurando o xixi durante várias horas ao longo do dia, quando poderia fazer xixi a cada momento em que você sente que a tua bexiga está cheia. Então, a bexiga, por exemplo, ela é um músculo que ela vai estar enchendo. E é um músculo em formato de balão que vai ter uma capacidade de armazenamento de, em média, 400 a 500 ml de urina. E aí tem pessoas que simplesmente esquecem de fazer xixi ao longo do dia. Então, segura até, está estourando aquela bexiga. Então, isso aí é algo que, com certeza, a pessoa fazendo durante uma vida toda, vai ter uma hora que vai incomodar, vai causar alguma disfunção, como a incontinência, por exemplo, ou pior ainda, a retenção urinária, que acaba levando, muitas vezes, até a infecções urinárias. Então, são situações que, se a gente manter um hábito normal, saudável, tranquilo, a gente pode estar evitando. Sim. Assim como, no caso das mulheres, principalmente, quando elas são constipadas, que são aquelas situações em que a pessoa apresenta dificuldade para ir aos pés, para estar evacuando, né? Aí os ouvintes devem estar pensando, meu Deus, é sério que ela está falando disso? Sim, a gente precisa falar, né? Porque nós lembramos no Outubro Rosa do câncer de mama, que é o primeiro mais comum entre as mulheres. Mas a gente precisa lembrar também do câncer de intestino, que é o segundo mais comum entre as mulheres. Verdade. E se 90% das mulheres são constipadas, tá aí. Muitas vezes são hábitos ruins ao longo da nossa vida que nos levam a essas disfunções. Então, falar sobre evacuar é tão normal quanto falar sobre nos alimentarmos. É um caminho de entrada e saída, né? Então, são hábitos que a gente pode, levando uma alimentação mais saudável, ingerindo os nossos 2 litros de água ao longo do dia, já vai funcionar melhor. E, principalmente, falando então em assoalho pélvico, quando você sente vontade de ir ao banheiro, por exemplo, nós mulheres temos muito esse tabu. Ai, mas agora eu não vou usar esse banheiro. Nesse banheiro eu não vou sentar. Nesse banheiro eu não vou sentar, porque, meu Deus, se a minha coleguinha ver ou souber que eu fui ao banheiro, o que ela vai pensar? Gente, é tão normal quanto nos alimentarmos, Sim. né? Então, se tu sente vontade de ir ao banheiro, você vai. Porque se você fica segurando, né, esse bolo fecal ali dentro da tua ampola retal, ele vai ficar mais endurecido e ressequido, porque teu corpo vai estar absorvendo aquela umidade que estava ali naquele bolo fecal. E naquele dia você não vai sentir vontade mais. Só no outro dia,
quando essas fezes estiverem muito mais ressecadas, muito mais difíceis de sair. E aí você vai lá, senta no vaso, morre fazendo força, né? É óbvio que vai, ao longo prazo, surgir alguma disfunção, a musculatura vai ficando prejudicada, ou até a um longo prazo, um prolapso dos órgãos do assoalho pélvico. Tipo a bexiga caída, que é muito comum entre as mulheres de mais idade. Então, nem sempre a bexiga caída vai acontecer devido a um parto normal. Que muitas vezes que a gente relaciona, né? A bexiga caída aconteceu porque a mulher teve um parto normal. Não, eu já vi várias mulheres que nunca nem tiveram filhos e já apresentam bexiga caída. Então, geralmente é devido a esses hábitos ruins ao longo da vida. Perfeito. E aí tu trouxe essa questão do câncer de intestino, né? A gente teve esse caso da Preta Gil, né? Que, infelizmente, o caso dela trouxe à tona o conhecimento, né? informação da gente entender o quanto que esse órgão é discriminado e tão importante, né? Nós recebemos não vou me lembrar o dia, mas a Thaís, que é uma nutri, que está sempre conosco aqui, a Thaís já é de casa, e ela traz muito essa questão da importância, né, do cuidado com esse órgão, do tão importante quanto a entrada do alimento e como ele sai, né, por conta de saúde mesmo, e tem que deixar de ser tabu, né, quando se trata de saúde, principalmente, né. Mas quando tu fala de assoalho pélvico, o que é exatamente o assoalho pélvico? O que faz parte dentro do nosso corpo? O assoalho pélvico, ele é um conjunto de músculos que fecha a nossa pelve pela parte de baixo, né? Então, são os músculos que vão auxiliar na sustentação da bexiga, do útero, da ampola retal, do intestino. Então, são juntamente com a fáscia muscular, que é como se fosse uma pelezinha que está envolvendo essa musculatura, ela vai ajudar nessa sustentação desses órgãos, além dos tendões, ligamentos que envolvem toda essa região. Então, é especificamente nessa musculatura que a gente vai estar trabalhando, através de exercícios e principalmente através do relaxamento muscular, que é o que, quando não está presente, causa dor, causa, inclusive, incontinência urinária, porque a gente acredita, né, muitas vezes, a paciente me procura por estar com uma incontinência urinária. Eu vim fortalecer a minha musculatura. Mas não, essa musculatura, ela é necessário que ela seja avaliada, especificamente cada músculo ali presente nesse assoalho, né? Então, identificando qual a disfunção de cada músculo ali, que a gente vai traçar, então, um plano de tratamento. Entendi. Que seria o relaxamento, na maioria das situações, já que 85% das pessoas apresentam essa musculatura muito tensionada. Nossa, mas é muita gente só. É muita gente, porque é muita gente que vive estressada. A gente trabalha tensionado, tenso, né? A gente, quando vê, tá aqui, ó, contraindo o pescoço, involuntariamente, nosso assoalho pélvico, ele também vai ser contraído. E isso acaba gerando tanto essas tensões que a gente apresenta ali, que vão causar dor na relação sexual, que vão causar retenção urinária, porque na hora de esvaziar a bexiga, a musculatura não relaxa adequadamente, fazendo com que essa bexiga consiga esvaziar. A gente não consegue relaxar adequadamente durante a evacuação e, por exemplo, quando você vai tossir, espirrar, a musculatura, ela precisa fazer uma pré-contração involuntariamente. Mas se esse músculo, ele se encontra hiperativo, preso, tenso, ele não vai fazer essa contração, porque ele está amarrado. E aí vai acontecer um vazamento da urina. E aí, nessas situações, que a gente não vai simplesmente sair contraindo, fortalecendo, fazendo reforço dessa musculatura.
essa musculatura, antes de ser exercitada, ela precisa de um relaxamento. Entendi. Tu vê que eu tinha uma visão totalmente diferente, né? Na minha cabeça, inclusive, existem alguns exercícios online que fala pra gente contrair, soltar, pra gente fortalecer o assoalho pélvico. Então, de forma deliberada, jamais. Jamais, porque se você... Pensa comigo, se você tiver com um torcicolo, tá? Aqui no trapézio, você vai exercitar o trapézio na academia? Não, nem vou conseguir. Você não vai nem conseguir. E por que assoalho pélvico a gente pensa que pode exercitar? Porque é uma musculatura que está ali escondida, que ninguém conhece, que muitas mulheres não sabem nem que ela consegue se movimentar. E aí, por isso que ocorre muitas vezes até uma piora quando as pessoas acabam fazendo exercícios por conta própria. Então, é importante você fazer uma avaliação adequada nessa musculatura ali, nesse local. Perfeito. Olha, já derrubamos vários tabus aqui nessa primeira parte do nosso cafezinho de hoje. Agora são 13h20, a gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui no cafezinho com oferecimento de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo e Inspirando Mulheres Netweaving Club. Fiquem por dentro, porque daqui a pouco a gente volta com mais assuntos a respeito aí de incontinência urinária, dor pélvica, com a fisioterapeuta pélvica Solange Rock'n'Roll. Eu ainda vou aprender a falar até o final da entrevista. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. As obras da Corsã podem mexer com a rotina agora, mas pense no resultado. Esgoto coletado corretamente e os protegidos é mais saúde para todos. O incômodo da obra passa, mas os benefícios ficam para sempre. Saiba mais em teliga.corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GreensCafé. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Estamos de volta com o Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h23, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro ao vivo, aqui pela Rádio Novos Horizontes e também pelas nossas redes sociais. Sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo e Inspirando Mulheres Netweaving Club. Hoje a gente está recebendo aqui a Solange Rock'n'Roll. Falei certo agora, né? Melhorou. Melhorou bastante. Até o final da entrevista eu aprendo. E a gente tá falando sobre saúde feminina e fisioterapia pélvica, então fica com a gente. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para a família da Sol, lá de Santo Cristo, Ituparendi, e dizer que o meu compromisso hoje é aprender a falar o sobrenome de vocês, tá? Sol, vamos falar um pouquinho mais sobre esses cuidados em fases específicas, né? Então, eu tenho aí gestação, pós-parto, tu falou um pouquinho de menopausa e pós-câncer, né? Já que a gente tá aí. Existem alguns cuidados específicos em alguma fase específica da vida da mulher aí que a gente tenha que cuidar, né? Olhar para isso com mais carinho, mais cuidado?
Bom, a gente pode começar pela adolescência, falando que a informação é sempre o melhor caminho. Adolescentes informadas, conhecendo o próprio corpo, muitas vezes vai evitar, às vezes, situações de abuso, por exemplo, que a gente sabe que, infelizmente, é muito comum. Depois, na vida adulta, a mulher conhecer o corpo até para se empoderar dele, porque informação é empoderamento. Ela conseguir sentir mais prazer na hora da relação sexual, ela saber que ela pode ter prazer e jamais sentir dor, já que é algo tão comum, né? E a preparação para o parto, então, nem se fala. E falo isso independente da via de parto. Fortalecendo essa musculatura durante a gestação, porque a gente sabe que durante a gestação o corpo da mulher passa por diversas mudanças fisiológicas que são normais de acontecer, mudanças hormonais, mudanças de postura, né? Temos a mudança ali, a sobrecarga da musculatura do assoalho pélvico devido ao peso do bebê, devido ao peso do útero e tudo mais. A gente não segura nada na Não gestação. segura nada. E aí, falo também que, erroneamente, as pessoas acreditam que perder xixi durante a gestação é normal, mas não é. É comum, mas não é normal. Se isso acontece, é porque a musculatura, como já falei anteriormente, ela não está funcionando como ela deveria. E aí, você conseguir trabalhar isso... vai melhorar muito a qualidade de vida dela, porque ela já passa por tantos desconfortos, né, durante essa fase da vida dela. E aí o pós-parto, principalmente, né, pra gente voltar ao estado anterior do corpo dela, né, de antes da gestação, vai ser um processo muito mais rápido. Sim. E fora que, após o parto, e principalmente nas situações de cesariana, as mulheres, quando elas voltam a ter uma vida sexual ativa, é muito comum elas apresentarem dor devido ao ressecamento vaginal que acontece por causa da mudança hormonal, porque o corpo ali, a região íntima ali, a vulva, a vagina da mulher, ela passou por alterações. Porque, querendo ou não, o corpo dela esteve se preparando para um parto normal, por exemplo. Entendi. E se esse parto não vai acontecer, se ele vai acontecer via cesariana, não ocorre um alongamento dessa musculatura como esse corpo estava esperando que acontecesse. E aí nós temos, associado a essa mudança hormonal, até devido à amamentação, um ressecamento nessa região. Então, através da fisioterapia pélvica, a gente consegue melhorar essa lubrificação, essa liberação que a gente chama das aderências, né? Fazendo com que essa pele tenha mais elasticidade, evitando a dor durante o atrito ali na hora da relação sexual. Fora o tratamento da incontinência, que é bem comum nesse momento da vida da mulher também. Sim. A menopausa, então, a gente sabe que causa, devido à queda do estrogênio e da progesterona, ela vai também ter um ressecamento maior dessa mucosa vaginal. A musculatura, ela vai ficar mais enfraquecida, o corpo dela o metabolismo todo vai ficar mais lento, né? Então, muitas vezes ali também vai acontecer a constipação, mais ainda do que já acontecia antes. Então, tudo isso a gente consegue, então, olhar para cada situação em particular para avaliar o que precisa ser trabalhado. E após o tratamento do câncer, então, câncer de mama, por exemplo, o câncer de mama, ele não afeta o assoalho pélvico, mas o tratamento da quimioterapia, sim, porque ele acaba causando, né, é feito um bloqueio hormonal nessa mulher que passou pelo câncer de mama. Então, esse bloqueio hormonal, ele causa uma menopausa precoce, fazendo com que ela sinta todas essas disfunções que mulheres em menopausa apresentam. Fora que a mulher, a autoestima dela é afetada, né? Então, imagina tudo que ela passou. Então, eu sempre falo que o tratamento do câncer de mama, ele não acaba quando esse tratamento é encerrado, quando a quimioterapia acaba. É aí que começa todo o outro processo dela se reconectar ao corpo dela.
E ela ter esse conhecimento sobre o corpo dela, isso com certeza é que a gente tanto fala, empoderamento. Perfeito. E aí, assim, ó, quando tu falaste agora da questão da autoestima, né? E eu acredito que o conhecimento e a informação, bem como tu trouxeste, nos empodera, né? E a gente vai para um lugar de empoderamento que não é o trivial que se fala, né? A gente vai para uma questão muito mais pessoal e de quebrar tabus também, né, Sol? Porque, como a gente falou lá no início, a gente vem aí de uma trajetória de gerações, né, com essa dificuldade de falar de sexualidade, de falar de regiões íntimas, enfim. Como que, na tua opinião, essa transformação acontece, né, da questão da autoestima? Porque é horrível, né, tu ter desconforto na hora de relação, ou não conseguir, né, espirrar e daqui a pouco ter aquele desconforto, enfim. Como que chegam as pacientes para ti? Como que é o consultório, assim? O que elas trazem nesse sentido? E como que é o depois, né? Primeiro que quando a mulher senta na minha frente no consultório, quando a gente começa ali a anamnese, começa essa parte da conversa, toda mulher que chega ali, ela acha que ela é a única no mundo com esse tipo de dor, com esse tipo de disfunção. Porque a gente não fala sobre isso com a amiga, é muito difícil tu conversar isso com a tua mãe, com a irmã, enfim. Porque, nossa, as pessoas acham que é feio tu falar da tua intimidade, das tuas dores. Então, fora quando ela, às vezes, tomou, no caso de dor, ela acabou tomando uma medicação, né, para aliviar a dor. Então, eu sempre falo que dor é algo bom, porque ela é um sinal de que alguma coisa está errada. Então, é sinal de que... Um alerta. É um alerta, vamos buscar ajuda, vamos entender o que está acontecendo. E, às vezes, ela já ouviu tanto de tantas pessoas, ai, é só uma dorzinha, né? É normal a mulher sentir uma dorzinha durante a relação sexual, é normal a mulher ter escape de xixi, toma um vinho que passa, né? São tabus que são criados, porque desde sempre a mulher é taxada por não gostar de sexo. Porque a vida toda, né? Antigamente as mulheres tinham um filho atrás do outro, né? Ela fazia aquilo por obrigação e não porque era bom, prazeroso. Não porque era prazeroso, como deve ser, tá? Porque é para isso que o sexo existe. A geração de filhos é só uma consequência disso, uma consequência linda, né? Então, é ali que começa tudo isso. Então, aquela mulher que senta ali, a primeira coisa é desconstruir tudo isso. O orgasmo é um grande tabu. O orgasmo é um grande tabu. E mais de 60% das mulheres não conseguem chegar ao orgasmo. Isso, querendo ou não, é uma disfunção erétil entre as mulheres, tá? E justamente, na maioria das vezes, por a mulher não conhecer o próprio corpo. Então, olha como é importante nós falarmos sobre isso. E aí, como que essa mulher vai querer fazer algo que para ela é ruim? Óbvio que ela não vai querer. Então, ela podendo se conhecer, podendo ter a chance de aliviar a dor, com certeza vai mudar muito a qualidade de vida. Fora quantos casamentos que não acabam porque não existe o diálogo, porque às vezes o parceiro não entende a dor que aquela mulher está sentindo. Infelizmente é muito comum, por não se falar sobre isso, por não ter momentos como esse de a gente poder estar levando informação para as pessoas. E eu espero muito que não sejam apenas mulheres que estão me ouvindo, mas homens também. Para que eles entendam as suas parceiras de que a dor delas é real. É uma dor palpável, que muitas vezes as nossas dores também pode ser a nossa alma gritando. Por medo, por tabus, por traumas. E aí, a nossa alma gritando, isso se torna físico. Por isso que nós temos tantas tensões. Então, a nossa... É uma somatização. É uma né? somatização. A nossa vida, ela precisa ter um equilíbrio. Equilíbrio entre o nosso corpo, entre a nossa alma e a nossa fé também. Então, tudo precisa estar alinhado. E
quando essa mulher, ela consegue entender que ela não é a única a sentir, parece às vezes que uma tonelada sai das costas dela. Sim. E aí ela consegue, acho Se que libertar, agora né? eu vou conseguir, vou me libertar disso. Aí, claro, se tratando, por exemplo, de uma paciente que me busca para resolver uma dor na relação sexual, por exemplo, é óbvio que vai ser desconfortável, vai ser dolorido às vezes as sessões ali de fisioterapia, porque a gente precisa estar liberando essas tensões, precisa estar liberando essas aderências, essa ardência que muitas vezes ela sente ali na vulva, na região externa mesmo. Então, é claro que vai ser desconfortável, mas tudo é um processo, que depois de poucas sessões ela já sente o quanto aquilo ali alivia e traz uma qualidade de vida melhor. Quantos casamentos são salvos através disso? Vidas femininas salvas. Só tu falaste agora de uma questão que muitas vezes as mulheres acabam buscando até a ginecologista num primeiro momento, né? Por uma questão óbvia, né? Mas se ela não encontra, faz o tratamento, tudo certinho, não resolve, daqui a pouco o negócio é mudar o profissional e buscar a fisioterapia. Mas fisioterapeutas são profissionais de primeiro contato. Uhum. Para estar buscando fisioterapia, não precisa passar pelo ginecologista, não precisa passar pelo médico. Nós somos aptos a receber os pacientes em primeiro contato. Claro que muitas vezes a gente acaba tendo que encaminhar para um ginecologista. Sim. Canso de receber paciente ali entre os 25 e 30 anos, que às vezes não fizeram uma ecografia transvaginal. Sim. Aí, obviamente, a gente precisa estar encaminhando para outro profissional para avaliar, para fazer um exame de imagem, né? Porque é importante saber isso. Como é que tu tá por dentro. Saber como que tá por Deus. dentro, sim. E isso acontece devido a tantos tabus, devido a tantos traumas e medos que essas pessoas apresentam. Sim. E daí, assim, vamos falar de um ponto específico que é a incontinência urinária, né? O que é, de fato, isso, né? Tu falou um pouquinho antes, mas por que ela acontece e por que não é normal, né? Como tu falou antes, é comum, mas não é normal. E como evitar? Existe uma idade, a partir de alguma idade que acontece, a partir de algum fator, alguma situação na vida? A incontinência urinária, ela é um escape, um vazamento, um transbordamento de urina involuntariamente, tá? Ela pode acontecer em várias fases da vida da mulher, do homem, da criança também, tá? E ela pode acontecer devido a várias situações. Uma delas, que é a incontinência urinária de esforço, que é quando ocorre, quando essa musculatura não consegue segurar a urina, ou por estar muito fraca, ou por estar muito tensionada. Também temos a incontinência urinária de urgência, que é bastante comum, que é quando o detrusor, que é a nossa bexiga, ele se contrai involuntariamente, que aí acaba transbordando, porque a musculatura ali, ela acaba relaxando quando esse detrusor se contrai, que é o que acontece quando a gente senta no vaso para fazer xixi, que a musculatura relaxa e a bexiga se contrai. Só que em algumas situações essa bexiga ela contrai do nada. Por exemplo, agora nós estamos sentadas aqui, as nossas bexigas, elas estão em repouso enquanto o nosso assoalho pélvico está contraído segurando essa urina. Entendi. Em algumas pessoas há uma confusão nesse momento. E aí, do nada, a bexiga resolve contrair e ela fica com muita vontade de fazer xixi e elas muitas vezes não chegam a tempo ao banheiro. E aí ocorre um vazamento devido à urgência miccional. E assim como também a incontinência por transbordamento, que é muito comum em crianças, porque elas estão ali brincando na escola com os coleguinhos, segura, e quando vê, transborda, né? Sim. Só que a gente sabe que adultos também fazem isso às vezes. Então, são várias essas situações, então, que podem estar causando esse tipo de disfunção, que é o vazamento da urina sem querer. Sim. E aí, quando tu fala desse tratamento, junto ao tratamento do câncer, ele é
durante, ele é após? Como que funciona? Geralmente a gente faz o tratamento após, né? Já quando finalizou ali as quimioterapias e tudo mais. Temos também o câncer de colo de útero, que também é muito comum entre as mulheres, tá? Quando elas estão em tratamento ali, porque aí faz, além da quimioterapia, muitas vezes o tratamento local com radioterapia, braquiterapia, a gente não faz durante o tratamento. Aí o acompanhamento vai ser só após, que é muito importante também, porque pode ocorrer ali uma atrofia desse canal vaginal e tudo. Então, mais importante ainda do que em todas as outras situações, essa musculatura ela precisa ser exercitada para que ela tenha uma boa circulação sanguínea nesse local, a fim de evitar esse atrofiamento ali dessa mucosa, dessa musculatura nesse local. Perfeito. Eu tô adorando essa conversa, mas a gente vai agora pro nosso intervalo. São 13h40. Este é o cafezinho missioneiro especial aí do Outubro Rosa, com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo e do Inspirando Mulheres Net Weaving Club. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente segue com mais informação, cuidado e protagonismo feminino. E se tu quiseres mandar uma mensagem, uma pergunta aqui para nossa convidada, anota aí o WhatsApp da rádio, 55999114660 e participa aqui do cafezinho. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Te liga! Em muitas ruas da tua cidade, as obras da rede de esgoto da Corsã já foram concluídas, enquanto outras ainda estão em andamento. Se na tua rua já tem a rede pronta, não perca tempo. Conecta teu imóvel. É tua vez de fazer parte dessa transformação. Faça a conexão e informe pelo 0800 646 6444. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Você sabe o que é Net Weaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Net Weaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h44, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Com oferecimento de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo e Inspirando Mulheres Net Weaving Club, a gente recebe hoje Solange Roenkol. Agora falei certo, fisioterapeuta pélvica, falando um pouco sobre saúde feminina, autoestima, prazer. E aí eu queria te perguntar a respeito do mal que assola a nossa atual sociedade, que é a questão da ansiedade, do estresse. De alguma forma isso interfere nessa questão íntima das mulheres? Só? Acho que é o que mais afeta hoje o assoalho pélvico, porque nós vivemos tensas, vivemos ansiosas. Assim como a gente acaba contraindo a nossa a boca, né?
que é o que causa a disfunção temporomandibular, o bruxismo, involuntariamente a gente acaba contraindo o assoalho pélvico, nossos ombros vivem tensionados, a nossa respiração está acelerada, curta e acelerada. Tudo isso faz com que essa musculatura ali no assoalho pélvico também fique tensionada, causando dor, tensão e acaba gerando disfunções como a dor na relação sexual, acaba causando a constipação, acaba causando a incontinência urinária, porque a musculatura não está fluindo, não está contraindo e relaxando principalmente como ela deveria. Perfeito. Tu falou um pouquinho no primeiro bloco, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais quando tu fala de prevenção nesse sentido. De que forma que eu consigo prevenir, né, para ter um acompanhamento antecipado, para, né, não ter que passar pelo tratamento, né, mais a fundo, enfim, não precisar ter o problema e fazer um outro tipo de tratamento. Se tu fosse orientar os nossos ouvintes hoje nessa questão da prevenção, o que tu falaria? Primeira coisa, mulheres, vocês precisam conhecer os corpos de vocês, tá? Se alguma coisa estiver doendo, vocês devem buscar ajuda. A dor é um sinal de alerta de que alguma coisa está errado ali. Outra coisa, a gente tem muito hábito ruim de ficar segurando a urina durante horas muito prolongadas. Então, a bexiga não é um balão infinito, ela enche, a capacidade dela é de, em média, 400 a 500 ml. E aí, esse esvaziamento, ele deve ocorrer a cada 2h30, 3 horas. Esse seria o ideal. Isso vai acontecer ali umas 8 a 9 vezes ao longo do dia. Então, eu vejo inúmeras mulheres fazendo xixi 3, 4 vezes apenas ao longo do dia, enquanto passa o dia todo tomando chimarrão, por exemplo. Então, a conta não bate. A bexiga ali, ela vai ficar com uma capacidade muito alta, e ela ficando muito, muito distendida, depois ela não consegue ter essa capacidade de contrair para esvaziar adequadamente. E aí a gente tem muitas vezes a retenção urinária, que pode levar a problemas mais sérios, como a infecção urinária, por exemplo, porque essa urina fica armazenada dentro da bexiga durante um período muito prolongado. E aí, a gente sabe que necessita entrar com antibiótico e tudo mais. Assim como é tão comum as mulheres serem constipadas. 90% das mulheres, infelizmente, são constipadas. E muitas vezes é por maus hábitos, como uma alimentação que não é balanceada, como a falta de ingesta de água, tá? Chimarrão não é água, nós precisamos tomar água. No mínimo ali, os seus 2 litros ao longo do dia. E claro, quando as pessoas sentem vontade de ir no banheiro evacuar, vai. A nossa ampola retal não é um canal de armazenamento de fezes, é um canal de evacuação. É um canal de passagem de fezes. Se você ficar segurando por um período muito prolongado, elas vão ficar ressequidas e vai o teu corpo se acostumando a não esvaziar. Por isso que tantas mulheres nem sentem vontade de fazer cocô. Quando vê, elas acabam tendo que a cada ali alguns dias ficar horas ali sentada, fazendo força para tentar esvaziar. Algo que deve ser feito ali, ó, em questão de 1 minutinho. Sentou, se posicionou ali com as pernas bem afastadas, bem relaxado e tudo certo. E não ficar fazendo força na hora desse esvaziamento. Aquela estratégia de usar o banquinho funciona para subir as pernas? É legal? O que tu acha? O banquinho eu não acho legal, porque você não vai carregar o banquinho em todo lugar que você for. Começa por aí, né? Então, o posicionamento adequado na hora de fazer tanto xixi quanto cocô, primeira coisa, é sentar no vaso corretamente, porque muitas vezes a gente vai num banheiro público, em algum local, e você não quer sentar para não encostar, porque acha que vai pegar alguma doença, alguma coisa. Que também é um grande mito. Que também é um mito, tá? A gente não vai pegar doença nenhuma sentando em vaso, tá? Primeiro que se todo mundo sentasse ali certinho, não ia nem sujar a tampa ali, né?
E a gente pode estar carregando na bolsa um lenço umedecido, um álcool, né, para estar fazendo essa higienização ali no local, se tu não quiser sentar, tá? Mas aí, senta direitinho ali no vaso, baixa tua calça, tua calcinha até os pés e afasta os teus joelhos. Eu canso de perguntar para as minhas pacientes, como que tu se posiciona na hora de fazer xixi e cocô? Elas sentam com o joelho coladinho, tá? Então, o ideal é sentar com as pernas bem afastadas, bem abertas mesmo, inclinar o teu tronco para frente, podendo até apoiar o teu cotovelo ali nos teus joelhos. Esse é o posicionamento correto. É isso que vai fazer com que a tua musculatura relaxe adequadamente, a fim de conseguir esvaziar direitinho a bexiga e a ampola retal sem esforços. Sim. E eu tenho visto nas redes sociais, já vi algumas reportagens falando do mal de se levar o celular para este momento do banheiro. Qual a tua opinião nesse sentido? Nossa, obrigada por essa pergunta. É péssimo, tá? Porque, primeiro, a gente precisa se concentrar naquilo que nós estamos fazendo, tá? E o simples fato de estarmos evacuando ou fazendo xixi também requer uma atenção e uma concentração. Se você levar, primeiro que é anti-higiênico, tá levando teu celular pro banheiro, né? Um local totalmente sujo, cheio de bactérias e contaminado, tá? E outra, se você ficar ali sentado, distraído, atualizando rede social, o teu sistema nervoso não vai entender, não vai enviar o comando ali para a ampola retal para que ela esvazie, para que a musculatura relaxe adequadamente. Então, é isso que também muitas vezes faz as pessoas terem hemorroidas. Nossa, muito sério. Porque a pessoa fica sentada ali durante um período muito prolongado no vaso, tá? Com o bumbum mais posicionado ali, né, dentro ali do círculo, né, causando uma pressão muito grande nesse local, e aí por isso pode estar tendo hemorroidas, fora o esforço que a pessoa acaba fazendo ali por não ter se concentrado e aí não funciona direito. Então, pessoal, não levem o celular pro banheiro. Não nessa hora, não, né? Nessa hora. Dá um tempo pro cérebro também. E aí eu quero falar um pouquinho, quero que tu me explique como é que funciona esse tratamento, tá? Quando as mulheres te procuram lá, tu fez todo o diagnóstico, enfim, entendeu o problema dela. Como é que tu orienta, o que tu define de exercício, como é que funciona esse tratamento? Bom, então primeiro a gente tem a parte da anamnese, que é quando eu converso com essa pessoa, eu escuto ela, né? A gente precisa também ouvir a história do que esse paciente está te trazendo, porque isso muitas vezes pode ser um desfecho muito importante na hora do diagnóstico, tá? Porque a gente sabe que a alma às vezes fala antes do corpo, né? Então, depois eu gosto sempre de explicar sobre a anatomia também, porque a pessoa precisa entender o que a gente vai estar trabalhando. Ela precisa fazer sentido para ela o que nós vamos trabalhar. Fora que a gente vai estar tocando essa musculatura íntima. A avaliação na fisioterapia pélvica, ela é igual a uma avaliação no ginecologista, né? Onde a gente vai avaliar cada músculo através do toque. Tanto na parte externa, ali na região da vulva, quanto na parte interna ali do canal vaginal. A gente vai tocar músculo por músculo. Nessa avaliação, a gente vai identificar cada pontinho ali, se ele dói. Depois vamos pedir a contração nessa musculatura, que é um movimento como se a pessoa fosse estar segurando o xixi. E aí a gente observa visualmente e também através do toque, tá? Se essa musculatura ela consegue contrair e principalmente também se ela consegue fazer o relaxamento, tá? E aí depois a gente vai, se precisar ali, se ela não conseguir fazer o relaxamento, é feita uma massagem nessa musculatura, igual a gente faz na musculatura do trapézio, nos ombros, por exemplo. São músculos, igual é músculo estriado esquelético, igual o músculo do bíceps, do tríceps, do glúteo, por exemplo. Então, o tratamento vai ser, a abordagem vai ser a mesma, igual em qualquer outra região do corpo. Aí que também entra a quebra dos tabus, né? A gente vai para academia exercitar glúteo, exercitar perna e a musculatura do assoalho pélvico muitas vezes é esquecida. E aí, se essa musculatura muitas vezes acontece, a pessoa não sabe contrair.
eu ensino a ela para estar fazendo essa contração. Para isso a gente usa biofeedback eletromiográfico, para isso a gente pode usar o biofeedback, que é tipo uma anteninha, um dispositivo que a gente insere ali no canal vaginal para observar como que esse movimento acontece, através do espelho. Então depende muito de cada pessoa, de como que vai funcionar mais, é um tratamento individualizado, né? Muito pessoalizado. Muito pessoalizado. E depois também a gente vai quando essa pessoa aprendeu a contrair, que é a parte da coordenação motora, literalmente ensinar muitas vezes a pessoa a caminhar, né? Porque a pessoa, para começar, nem sabia que ali tinha músculos, muito menos que eles se mexiam, exercitavam ou que eles poderiam ser fortalecidos. E aí a gente vai traçando, então, os exercícios que depois que ela aprendeu a fazer esses movimentos adequadamente, elas têm exercícios também a fazer em casa, que é muito importante, é primordial para o sucesso do tratamento também. Eu digo que 80% do tratamento depende do paciente, não só de mim. Eu vou estar fazendo a minha parte em consultório, vou estar instruindo, mas a pessoa também precisa fazer a parte dela em casa, né? É igual você pagar a academia e não ir, né? Não vai ter hipertrofia. Sim. E a hipertrofia, para acontecer, ela tem um longo prazo até ela... Uma constância, né? Então, por isso que é importante que essa musculatura seja exercitada diariamente. Sol, e assim, pessoas que têm hábitos de se exercitar tanto na academia, pilates, né, musculação, necessariamente ela vai ter seu assoalho pélvico também desenvolvido, fortalecido, ou uma coisa não tem a ver com a outra? Uma coisa não tem a ver com a outra, até porque muitas vezes quando a gente faz uma força muito grande, por exemplo, num exercício da academia, tá? Tu vai lá fazer um levantamento de peso, por exemplo. A gente, quando quer fazer muita força, muitas vezes as pessoas fazem valsalva, que é trancar a respiração. E isso também causa uma sobrecarga no assoalho pélvico, podendo gerar disfunção, podendo gerar bexiga caída ou podendo gerar até tensões musculares. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendi. Hoje é muito comum as pessoas correndo, né? Que eu acho assim, excelente, eu acho maravilhoso. Mas é um esporte que pode estar afetando bastante o assoalho pélvico devido à impactação, né? Na corrida. Sim. Então, seriam situações em que essa musculatura ela deveria receber uma atenção também para que essa pessoa aprenda a fazer uma pré-contração antes do impacto. Entendi. Nossa. Para que essa musculatura não sofra com essa impactação da corrida, por exemplo. Quiçá respirar e correr, mais uma outra coisa, não é fácil a mulher. Sol, a gente está quase finalizando aqui o nosso cafezinho de hoje. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para essas mulheres, enfim, que ainda tem essa questão de tabu, né, de falar, enfim, uma mensagem de empoderamento mesmo, no sentido de informação. O que tu acha que essas mulheres precisam saber e do que tu entende que elas têm que se libertar hoje para viverem melhor? Acho que a primeira coisa é ouvir o seu corpo, observar os sinais e saber buscar ajuda, tá? A gente olhar para si também é um ato de amor. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e a gente honrar ele é através do autocuidado, é através de bons hábitos. É tu ter um sono de qualidade, é tu tomar água, é tu olhar para ti, é tu escutar o que o teu corpo tá te falando. Então, é primordial você, antes de mais nada, se cuidar e se amar. Se conhecer. Se conhecer. Não, se conhecer. Muito, muito, muito obrigada pela tua presença. Eu adorei a nossa conversa, tá? Volte sempre aqui ao cafezinho. Eu acho que tem várias outras pautas que dariam outro cafezinho. Então já fica aí o convite. Obrigada por estar conosco nesse cafezinho especial de Outubro Rosa, que celebra a vida, autocuidado e a força das mulheres.
Que este mês seja uma lembrança permanente de que cuidar de si é também um ato de amor com quem a gente ama. A você que nos acompanha aqui todos os dias, muito obrigada pela tua companhia. Lembrando do nosso apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo e Inspirando Mulheres NetWeaving Club, que permitem o nosso encontro diário. O cafezinho volta amanhã com mais uma xícara de boas conversas e mais transformação. Um ótimo dia a todos e te lembra que prevenir é salvar vidas. Um beijão, até amanhã.